Fala galera, um prazer tê-los aqui para mais um vídeo do Jubilu. Eu não sei se você se lembra do filme Lucy, que foi um filme de ficção científica que foi lançado em 2014 e fez muito sucesso no mundo todo. Nesse filme, a Lucy, que era a personagem principal, interpretada pela maravilhosa Scarlett Johansson, ela transportava drogas clandestinamente em sacos dentro do estômago. Ela era uma das famosas mulas de transporte de drogas. E o que ela transportava na barriga era uma nova droga sintética fictícia chamada CPH4, que tem como efeito principal melhorar as funções do cérebro. O problema é que em uma briga, a Lucy acabou levando um chute no estômago, e aí já viu, né? Rasgou os sacos dessa droga e liberou todas as substâncias no corpo dela. Depois de ter contato com essas substâncias, ela deixou de usar só os 10% do seu cérebro, como supostamente os outros seres humanos do mundo fazem. A droga fez com que ela desenvolvesse as partes do cérebro que até então não estavam ativas, e ela passou a usar os outros 90% da capacidade cerebral. Ah, agora eu entendi! E aí ela começou a realizar façanhas incríveis com o poder do pensamento e também a ter poderes como a telepatia, que é a habilidade de se comunicar só com o pensamento, e a telecinese, que é a habilidade de movimentar coisas com a força do pensamento. Que tal, hein? Se comunicar por telepatia no meio de uma prova, hein? E trocar as respostas com o colega, hã? Ou não sentir dor quando você cai um tombo, porque ela tinha essa capacidade também. Esse filme é muito legal e a maioria das críticas são positivas, pelo ótimo desempenho da atriz, pelos efeitos especiais e também pelas cenas de ação. Mas esse filme também foi mega criticado porque ele aborda o mito do uso dos 10% do cérebro. Sim, apesar da gente acreditar que nós usamos só 10% do nosso cérebro, isso é uma grande mentira, e agora eu vou te explicar o porquê. Aliás, essa ideia é bem chamativa, porque afinal, ela passa uma falsa esperança de que um dia a gente vai conseguir utilizar os outros 90% do nosso cérebro que estão ali, parados, e vamos ficar mega inteligentes, ler mentes, falar com os mortos, ver o futuro e dominar o planeta Terra. Aliás, outro filme que aborda justamente isso, que eu lembrei agora, é o Sem Limites com o Bradley Cooper, que é um filme também que eu já vi, sério, eu acho que é o filme que eu mais assisti na minha vida, mais de 40 vezes, eu adoro esse filme. Mas assim, ó, desculpa pelo balde de água fria que eu vou te dar, mas biologicamente falando, a gente já usa 100% do nosso cérebro. É isso mesmo! A gente usa todo o nosso cérebro o tempo inteiro, até quando a gente está dormindo. Eu não sei se você se lembra das suas aulas da escola, mas o nosso cérebro ele é feito de células nervosas chamadas neurônios. Essas células formam conexões complexas que permitem que a gente controle o nosso corpo, responda a estímulos, pense e tenha memória. Outras células cerebrais que não são tão famosas, mas são bem importantes, são as células da glia, que transmitem para os nossos neurônios nutrientes, oxigênio, removem toxinas e também células mortas do próprio cérebro. E assim, ó, existem várias interpretações biológicas para esse mito que a gente usa só 10% do cérebro. A gente não sabe se ele quer dizer que a cada 10 células cerebrais só uma funciona, ou se é só 10% da massa do cérebro que funciona. Mas eu vou agora investigar algumas dessas interpretações com vocês pra gente ver se elas fazem sentido ou não. Então, ó, bora refletir sobre a biologia do cérebro, para desespero dos coaches de autoajuda, né? Se esse mito se refere a usar 10% das regiões do cérebro, é fácil da gente refutar. Porque usando uma técnica chamada de ressonância magnética funcional, os neurocientistas conseguem identificar as partes do cérebro que são ativadas quando uma pessoa faz ou pensa alguma coisa. E esses exames revelam que uma simples ação, como abrir e fechar a mão, ou dizer uma frase, precisa da atividade de muito mais do que 10% das regiões do cérebro. E mesmo quando, teoricamente, a pessoa não está fazendo nada, o cérebro está trabalhando bastante, controlando funções como respiração, atividade cardíaca e memória. E isso já usa bem mais do que aqueles 10%. Nesses exames, a gente consegue ver que mesmo durante o sono, todas as partes do cérebro têm algum nível de atividade. Então não tem isso de regiões mais ou menos importantes.
elas estão sempre funcionando. Agora, dando aqui um Philosophies of Life, se a gente usasse só 10% da nossa massa cerebral, quer dizer então que ficaria tudo bem a gente remover os outros 90% do cérebro. Mas óbvio que isso não é verdade. Se o cérebro humano médio pesa 1.400 gramas e 90% dele for retirado, vai sobrar cerca de 140 gramas de tecido cerebral. Isso seria um cérebro muito pequeno, mais ou menos do tamanho do cérebro de uma ovelha. Só que a gente já sabe que danos a uma área pequena do cérebro, como acontece em um AVC, já causam grandes problemas. Alguns distúrbios neurológicos, como a doença de Parkinson, também afetam áreas específicas do cérebro e causam vários efeitos prejudiciais no corpo de quem tem a doença. Mesmo assim, existem algumas situações em que é necessário remover partes do cérebro. Em alguns níveis de epilepsia, por exemplo, as pessoas precisam fazer a hemisferectomia, que é basicamente a remoção parcial ou total de um dos hemisférios do cérebro. Essa cirurgia, que só é feita quando realmente é muito necessária, geralmente é eficaz para resolver a epilepsia, sendo que as pessoas param de ter as crises epiléticas. Mas depois dessa cirurgia, boa parte dessas pessoas tem problemas como a perda de visão em um dos olhos e também elas perdem às vezes o movimento de uma das mãos. Então, embora seja possível viver sem algumas partes do cérebro, isso não quer dizer que a gente não use essas partes. É só pensar que eu ainda poderia dirigir o meu carro se o ladrão roubasse o rádio, o ar-condicionado, os assentos e os vidros. Mas isso não quer dizer que essas partes são inúteis. Outra possibilidade é que quando as pessoas usam a declaração de 10% do cérebro, elas querem dizer que apenas 1 em cada 10 neurônios é funcional. Só que mesmo que os neurônios não estejam disparando potenciais de ação, eles ainda podem estar recebendo sinais de outros neurônios, servindo como uma espécie de ponte entre um neurônio e outro. Ou seja, mesmo que eles sejam apenas pontes, eles estão ativos. E tem mais, quando qualquer célula nervosa deixa de ser utilizada, ou ela se degenera e morre, ou novos circuitos neuronais que antes não passavam por ali, começam a passar, formando novos caminhos. O nosso corpo não permite que as células do nosso cérebro fiquem ociosas. Elas são valiosas demais. E além disso, do ponto de vista da evolução, é improvável que cérebros maiores tivessem se desenvolvido se não houvesse uma vantagem. O cérebro é muito custoso em relação ao resto do corpo, considerando o consumo de oxigênio e nutrientes. Ele pode consumir 20% da energia do organismo. Isso é um gasto de energia muito caro. Ele consome mais energia do que qualquer outro órgão, apesar de representar só 2% do peso do corpo humano. Então, se 90% do cérebro fosse desnecessário, os seres humanos com cérebros menores e mais eficientes teriam uma grande vantagem evolutiva. E os indivíduos com cérebros ineficientes teriam sido eliminados na seleção natural. Só que não foi isso que aconteceu. Jubão, me diga uma coisa. Se todas as áreas do nosso cérebro funcionam, então a gente utiliza 100% das nossas capacidades cerebrais? Eu não tenho mais como evoluir? Depende. Se o termo for entendido como sinônimo de atividades dos neurônios, a resposta é sim. Mas isso não quer dizer que a gente não possa melhorar o nosso desempenho cerebral. Por exemplo, ter um estilo de vida saudável, com uma boa alimentação, com prática de atividades físicas e um bom sono, melhora demais a nossa capacidade de aprender novas habilidades, mesmo com 100% do cérebro já funcionando. Uma coisa não interfere na outra. Quando você aprende algo novo, não quer dizer que você está usando uma área do cérebro que antes estava dormente. Aliás, quem consegue administrar o estresse e a ansiedade do dia a dia e se manter longe de vícios, também tem mais facilidade para aprender coisas novas. Inclusive, eu vou deixar no link aqui um vídeo meu totalmente focado em como melhorar o desempenho do nosso cérebro no trabalho e nos estudos. Então é claro que se a gente quiser, a gente pode aprender coisas novas e cada vez mais evidências mostram que o nosso cérebro muda o tempo todo. Por exemplo, quem começa a tocar um instrumento musical aumenta a atividade do corpo caloso, que é a ponte que liga os dois hemisférios do nosso cérebro e permite que as informações circulem mais rapidamente
e com rotas mais variadas dentro do cérebro. E isso ajuda os músicos a solucionarem problemas de forma mais criativa e a terem uma memória melhor. Isso é um exemplo do que nós biólogos chamamos de neuroplasticidade ou plasticidade neuronal, que é a capacidade do cérebro de reorganizar suas conexões quando a gente é exposto a estímulos sensoriais diferentes, como quando a gente muda algum hábito ou até mesmo quando a gente sofre algum dano na estrutura do nosso cérebro. Então, quando a gente aprende alguma coisa nova, o que acontece é que novas conexões entre as células nervosas são criadas. Ou seja, a gente, na verdade, perde as velhas conexões que já não precisamos e assim o cérebro vai se renovando e se reestruturando. Mas isso não significa que ele ligue uma parte nova que antes estava inativa. Na verdade, o aprendizado, ele está mais baseado no aumento das conexões neuronais quando a gente estimula o nosso cérebro. Então sim, é possível ficar mais inteligente, mas não significa que você antes só usava 10% do seu cérebro. Mas beleza, de onde é que surgiu esse mito dos 10%? Como é que essa ideia sem fundamento biológico conseguiu se espalhar tanto? Na verdade, ela não surgiu da noite para o dia. Em 1908, o psicólogo norte-americano William James escreveu no livro As Energias do Homem que utilizamos somente uma pequena parte dos nossos possíveis recursos mentais e físicos. E é muito provável que o mito tenha nascido aí. Ele pensava que as pessoas podiam progredir cada vez mais, só que ele não se referia ao volume do cérebro, nem à quantidade de células, e nem a uma porcentagem específica. Isso foi a galera que acabou interpretando errado o que o cara escreveu. Quanto ao número específico de 10%, ele apareceu no prefácio do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que foi publicado em 1936 pelo autor Dale Carnegie. Como nessa época nem existiam os exames modernos, como a ressonância, para analisar quanto do cérebro realmente é ativo, esse número provavelmente foi um grande chute dele. E com a ajuda de pessoas públicas como o israelense Uri Geller, que era famoso por entortar talheres com a força do pensamento, a crença foi se espalhando. Algumas pessoas também dizem que Albert Einstein foi a fonte da afirmação, mas ninguém que trabalha no arquivo do Albert Einstein consegue sequer confirmar que essa frase tem existido. Provavelmente é um mito sobre um mito. Então, quando alguém puxar o mito dos 10% perto de você, já manda aquela cotovelada no meio da cara pra pessoa parar de ficar disseminando fake news por aí. Se você não quiser ser tão radical, manda esse videozinho pra pessoa, maravilha? No mais, te deixar dizer que foi um grande prazer estar aqui com você. Um grande abraço e biologia é ou não é um tesão?